Olá, boa tarde. Meu nome é Juliana Paiva Freitas Pinto. A temática escolhida para poder ser trabalhada na minha aula é a ditadura militar no Brasil, e eu decidi tratar dessa temática a partir de uma questão do Enem. Vou colocar o slide para ajudar a prosseguir na aula. A ditadura militar no Brasil, ela vai de 1964 a 1985. A questão do Enem escolhida foi a questão de 2010, que fala sobre o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. No artigo 10, ele diz que fica suspensa a garantia de habeas corpus nos casos de crimes políticos contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. E o artigo 11 excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. O ato institucional número 5 é considerado por muitos autores um golpe dentro do golpe. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do judiciário. O que isso significa? Letra A. A substituição da Constituição de 1967. Letra B. O início do processo de distensão política. Letra C, a garantia legal para o autoritarismo dos juízes. Letra D, a ampliação dos poderes nas mãos do executivo. Ou letra E, a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 1964. Para poder a gente conseguir responder essa questão e fundamentar o nosso embasamento sobre a ditadura militar, vou partir para a análise desse processo dentro do Brasil, desse regime, né, que a gente viveu dentro do Brasil. Em 1964 vai acontecer o golpe, né, o conhecido golpe civil-militar, assim denominado pelos historiadores. E foi instaurada essa ditadura organizada pelos militares com apoio civil a partir de 31 de março de 1964. Ela vai contar, como eu falei, com o apoio de civis, e esses civis serão empresários, classe média, a imprensa, os Estados Unidos e a igreja. O que é que a gente estava vivendo antes do período da ditadura militar? Jânio Quadros, que era o presidente em 1961, que foi eleito, ele renuncia ao poder, ele renuncia o seu cargo de presidente da República. E quem assumiria seria o seu vice, assim como diz a Constituição de 1947, João Goulart, também conhecido como Jango. Porém, existia alguns conservadores e militares que não desejavam que Jango assumisse o poder, por Jango ter uma associação política com o populismo e com a esquerda. Então, eles não aceitavam que Jango assumisse o poder. E aí vai se passar uma campanha da legalidade, onde se vai decidir se Jango assume ou não o poder. Como o Brasil estava vendo uma situação política bastante complicada e poderia acontecer uma guerra civil ou algo do tipo, é decidido que João Goulart assumiria o poder, porém João Goulart assume o poder de forma parlamentarista. Onde aí João Goulart vai ficar de 1961 até 1963 nessa forma de governo, até que o Brasil volta a ser um regime presidencialista em 1963. Porém, João Goulart ele tinha alguns desejos para cumprir dentro do seu cargo como presidente, que seriam as reformas de base. Seria a reforma na educação, na política, reforma agrária, uma modificação na estrutura social do Brasil. Ele desejava que o governo dele modificasse a estrutura social do Brasil. E isso vai fazer com que os conservadores, os militares e a classe média ela se afastasse desse governo. Então, João Goulart também vai criar a lei de remessas de lucro, que apenas 10% do lucro produzido aqui no Brasil poderia ir para fora, das multinacionais que estavam aqui no Brasil, poderiam ir para fora do país. Com isso, ele queria aumentar o desenvolvimento do país através da economia. E, a partir daí, vai se procurar desequilibrar o poder do atual presidente, através do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, e o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES. Esses dois institutos eles vão ter
empresários, eles vão ter militares dentro desses institutos que vão se unir para poder conseguir desestabilizar o poder de João Goulart. Então, João Goulart vai perdendo essa força dentro do Brasil a partir do empresariado. Então, vai acontecer também a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que se desejava acabar com o tal comunismo. Associam a imagem de João Goulart à imagem do presidente comunista e eles desejavam destituir esse poder comunista de dentro da sociedade brasileira. O Poder Executivo vai ampliar seus poderes acima do Legislativo e Judiciário e vai acontecer os decretos que vão ser chamados atos institucionais, que são os AIs, né? que vão estabelecer com que esse Poder Executivo seja ampliado. Além disso, os partidos eles vão ser extintos e vão ser criados apenas 2 partidos. A Aliança Renovadora Nacional, ARENA, que vai ser um partido aliado ao governo dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que vai ser um partido de oposição ao governo dos militares. Os militares eles adotam um modelo de desenvolvimento econômico baseado na aliança, como eu falei, da burocracia militar e civil, de grandes empresários nacionais e empresários estrangeiros. O primeiro presidente a assumir o poder vai ser o Marechal Castelo Branco, em 1964 e 1967, e ele vai estabelecer a Constituição de 67, que vai modificar a estrutura do Brasil, né? Criando a Lei de Segurança Nacional, onde aqueles que forem contrários ao governo vão perder seus cargos, poderão ser presos. O governo Costa e Silva já vai ser marcado por manifestações contra esse regime militar. Tanto estudantes universitários, estudantes secundaristas universitários, greves de trabalhadores, tudo isso vai marcar esse período de 1967 e 1969, principalmente na década de 68. E isso vai levar também ao aumento da repressão. Em 1968, um estudante de uma manifestação, Edson Luiz, no Rio de Janeiro, de 18 anos, vai ser morto. Isso vai desencadear manifestações estudantis em todo o país. Então, uma forma de reduzir essas manifestações vai ser o aumento da repressão. Então, se já havia repressão desde 64, no ano de 68, isso vai ser aumentado, principalmente pela instituição do ato número 5, o AI-5, né? Como a gente viu no início da videoaula, vai instituir mudanças radicais. Então, a partir do AI-5, o governo vai prender milhares de pessoas, vai fechar o Congresso Nacional. A partir daí, o poder executivo vai estar extremamente fortalecido, porque ele vai poder caçar mandatos de políticos e até afastar juízes. Então, o poder executivo vai estar acima de todos os outros poderes. Né? Vamos para a questão. Ela diz que o ato institucional número 5 ele é considerado por muitos autores um golpe dentro do golpe. Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo militar procurou limitar a atuação do Poder Judiciário. Por que isso? Por que isso significava? Por que o golpe dentro do golpe? Já que eles limitaram a atuação do Poder Judiciário. Seria a letra A, a substituição da Constituição de 1967. O ato institucional ele vai substituir essa Constituição que já existia? Não, a gente viu que não, né? O ato institucional ele vai implementar a Constituição para que o Poder Executivo ele se fortaleça diante dos outros 2 poderes. O início do processo de distinção política, a retomar os poderes políticos dos cidadãos, a gente viu que não. Letra C, a garantia legal do autoritarismo dos juízes, a gente já vê que a própria questão fala que vai limitar o poder dos juízes. Então, na ampliação dos poderes na mão do executivo, se eu limito os outros 2 poderes, o que é que eu faço? Eu aumento um poder, que é o poder executivo. Então, a intenção do ato institucional número 5, que é uma das características da ditadura militar, é ampliar o poder na mão do executivo, que estava na mão dos militares. E a letra A é a revogação dos instrumentos jurídicos implantados durante o golpe de 64. Não, eles não vão revogar os instrumentos jurídicos implantados, eles vão ampliar todos processos e instrumentos jurídicos que eles já estavam utilizando. Então, é isso
A aula de hoje